efetivamente nos traz a esse momento histórico da educação, o que nós precisamos ampliar, sair daquele olhar interno da escola e pensar que a escola é vida, e vida se faz sob muitas dimensões. Então, a escola não é mais só a sala de aula, a escola não é mais só eu estar ali presencialmente. A escola hoje, ela está onde o professor está. A escola hoje está onde o gestor está. A escola hoje está onde o educador está. E mais do que nunca nesse momento, nós somos desafiados para efetivamente fazer com que essa escola não seja suprimida, digamos assim. E antes de qualquer coisa, eu queria situar vocês. Vocês já perceberam que a Josiane está toda de roupinha de verão, eu estou aqui de casaco e de cachecol, porque eu estou em Palmas, não a Palmas quente, eu estou na Palmas fria, a Palmas Paraná. E hoje nós tivemos uma queda brusca de temperatura e estamos aqui rezando para que realmente a chuva venha, porque nós estamos precisando muito disso, né? Estamos aí torcendo para que esse frio traga junto muita chuva. Então, por esse motivo é que eu estou toda encasacada aqui, para vocês não se espantarem, né? Por que eu estou aqui? Minha filha mora aqui, vim visitá-la, vim visitar os netos, e eu estou aproveitando esse dia. Políticas educacionais e qualidade social, né? Cumprimentando todos vocês que estão conosco. Vamos lá, então, Diego, vamos rodar? É importante que a gente veja esse nosso país fantástico, na sua diversidade, na sua multiculturalidade, nas suas diferenças, né, que de uma ou outra forma se expressam dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E é importante que a gente pense que toda essa diversidade, toda essa maravilha que está no nosso país, extremos dentro de um mesmo estado, dentro dessa imensidão do país, nós temos diferenças que impactam e, ao mesmo tempo, nos fazem acreditar que essas diferenças nos ajudam a ser mais o que somos e a melhorar aquilo que somos. Então, eu costumo dizer que a questão toda está aqui. Tudo parece muito bem acordado, muito bem colocado. Essa tela é minha marca registrada na abertura das minhas lives. Tudo muito bem acordado, colocado. O que é o acordado? Para mim, o verbo acordar, ele tem um duplo significado. Tem o acordado do acordo que é estabelecido, são acordos que são formalizados dentro das políticas educacionais, né? Eu dou um exemplo, o caso da Base Nacional Comum Curricular. Todos nós estamos vivendo e convivendo com ela. A Base Nacional Comum Curricular é um acordo que foi feito entre o governo, né, o Estado brasileiro, através do seu governo, e os educadores, embora nem todos tenham participado efetivamente do processo, mas houve uma participação. Então, esse acordo foi colocado, e ele tem um texto e ele tem um contexto. Então, os acordos, eles se estabelecem nessa perspectiva. Mas o duplo sentido do acordo que eu coloco é o sentido de que o acordar também me dá a ideia de estar desperto. Então, tudo parece muito bem acordado através dos acordos, das políticas educacionais, mas nós precisamos estar despertos para efetivamente compreender o texto e o contexto, né, onde esses acordos se estabelecem. E as políticas educacionais, elas se colocam nessa perspectiva. E eu, como boa ex-aluna do Paulo Freire, eu tenho essa visão de ler o texto e ler o contexto. Para mim, isso é muito importante. Então, tudo parece muito bem acordado, colocado, combinado, mas, na verdade, nós precisamos estar muito despertos. Por quê? Porque a grande educadora dos tempos complexos contemporâneos que estamos vivendo hoje é a vivência da contradição. É a contradição entre o dito e o feito. É a contradição entre o texto e o contexto. É a contradição entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nos é permitido fazer. Vamos lá, então. Né? Então, essa vivência da contradição, ela se dá muito fortemente no contexto atual por conta de que nós estamos vivendo novos paradigmas, novos padrões de comportamento, novos valores, novas formas de relações e inter-relações que impactam em todos os âmbitos da vida, né,
da comunidade, a vida política, a questão organizacional, administrativa, jurídica, pedagógica, cultural, em todos os níveis. Boa noite, Gorete Oliva, querida, bem-vinda aí, viu? Estou te vendo aí. Então, em todos os sentidos, nós temos esses novos modelos de ação, esses novos comportamentos, esses novos padrões, né? Cipreste, seja bem-vindo. E, por outro lado, isso tudo impacta na gestão dos sistemas, né? Sejam sistemas produtivos, sejam sistemas sociais, sejam sistemas políticos, né? Impacta na organização da sociedade, impacta nas instituições, nas escolas de forma direta e impacta também, né, na perspectiva da sala de aula. Tia Sil, querida, seja bem-vinda, né? Não sei se eu vou conseguir cumprimentar todos vocês, né? Mas na medida que eu cumprimento os primeiros, eu já deixo o cumprimento para os próximos, né? Então, esses novos paradigmas, eles estão vindo como uma onda, observa o fundo da minha tela, é uma onda que está mobilizando a vida de todos nós. E, independente da vida ou da vontade de cada um, essa mudança, ela está acontecendo. E ela acontece de forma tão célere que, às vezes, nós não nos damos conta das consequências, dos impactos que essas mudanças estão causando na nossa vida. Nesse sentido, então, vamos lá, Diego. Essa modificabilidade, essa estruturação, ela se apresenta para nós através do que nós chamamos de mudanças paradigmáticas, de modo especial, que nos interessa, é na educação, mas ela está na sociedade brasileira como um todo. Ela nos apresenta caminhos diversos, ela nos apresenta limites e possibilidades, eu vou falar bastante sobre isso, né? O que são os limites e as possibilidades que se apresentam, porque nós precisamos falar sobre aquilo que é fundamental, qualidade educacional e social, porque educação, ela se dá no contexto social. Por isso, talvez, nós estejamos sofrendo tanto hoje, pelo aspecto de que estarmos nesse isolamento, né? Nos afasta do presencial, do abraço, do beijo, do aperto de mão, do olhar carinhoso, da escuta atenciosa, né? Então, talvez isso seja o maior sofrimento que nós todos estamos passando nesse momento. Então, os caminhos diversos da educação, vamos lá, eles nos levam para entendermos que a gente está vivenciando tempos de mudança, novas demandas da sociedade, da escola, a educação e a qualidade social, valores transitivos, porque nós estamos no processo de transição. A mudança não está efetivada ainda, a transformação está em processo. A transição não é ainda. A transição é o passo para, né? Então, eu diria, a gente está em uma margem do rio, estamos construindo pontes ou construindo ferramentas que nos permitam chegar a outra margem, né? Não interessa se é a margem do lado de cá ou do lado de lá, mas, de alguma forma, nós estamos dentro de um padrão social, dentro de um padrão organizacional, dentro de um padrão social que nos trouxe até aqui. Né? Não podemos negar que ele foi muito importante, que ele é muito importante, que ele nos legou conquistas fantásticas, porque se hoje nós temos acesso a tecnologias avançadas que nos permitem fazer o que estamos fazendo agora, é porque alguma coisa neste lado de cá do rio foi construído e deixou marcas, e deixou pilares colocados para que nós efetivamente possamos enfrentar essa transição para o outro lado do rio. Nós possamos efetivamente viver esses tempos de mudanças sem sermos passivos, sem sermos acomodados, sem sermos derrotistas, né? E entendermos que esses valores transitivos, eles são parte da vida, porque a vida é movimento. Né? A vida, desde que nós nascemos, ou antes até, quando concebidos, né, no útero de nossas mães, ela é mudança, é aceitação, é abertura, né, para que a gente possa efetivamente ser aquele que foi o vencedor da corrida e que, de uma forma ou outra, tem uma corrida muito maior que aquela que se estabelece para nós no momento do nosso nascimento, né, da chegada efetiva para esse outro mundo, sair do conforto, do lugar de segurança, que é o útero da mãe, né? E eu costumo brincar, inclusive, vou lembrar isso a vocês, e a gente nasce apanhando, não sei se vocês se deram conta disso, a gente leva um belo tabefe e se não chorar, é porque não vai ficar. Aí começamos, então, apanhando e chorando e sobrevivemos, né? Então, isso nos dá, pode passar, Diego, nos dá a coragem de poder entender
que essa crise que a gente vive hoje na sociedade, e todos nós estamos impactados. Você pode conversar com a pessoa mais humilde, com a pessoa mais ágrafa, ou com o doutor mais formado, todas as pessoas, de uma forma ou outra, estão se referindo hoje a essa crise na sociedade. E essa crise na sociedade, ela tem várias ramificações, né? E, automaticamente, ela se estende também por uma crise que atinge a educação, e no caso brasileira, né, mas no mundial também, em todos os níveis da educação. Não há um dos níveis que a gente não tenha essa vivência, esse impacto desses fatores críticos que, de uma ou outra forma, estão nos levando a pensar. E a gente pensa sobre o prisma interno da escola. Né? Mas como é que a gente vai voltar? Quais são as condições? Temos mais déficits do que ganhos? Temos deficiência de formação, nós vamos falar mais sobre isso, temos deficiência estrutural, física, tecnológica, mas a gente precisa pensar um pouco além, e é isso que eu quero conversar com vocês nessa parte inicial. Então, há outros fatores que precisam ser considerados. Que fatores são esses? Vamos lá? São fatores que, de uma forma ou outra, têm a ver com isso que eu coloco aqui. Terceira, quarta e quinta Revolução Industrial. Por que quinta? Porque alguns países já estão vivendo esse momento. Algumas instituições, algumas entidades, algumas empresas já estão na chamada quinta Revolução Industrial. E isso nos faz pensar. Por que alguns países têm esses avanços substanciais, esses ganhos fantásticos, né, em todos os aspectos? Eu diria assim, por que alguns países fazem o carro elétrico, o carro de última geração, ou de pós-geração aí, constroem determinados sistemas de comunicação e informação, e por que outros países não conseguem avançar mais, ou outras culturas, do que fazer o cesto de vime de palha? O que acontece? Qual é a relação que está aí? O que está no cenário de fundo desse fato? Né? Porque nós vivemos essa terceira, quarta e quinta Revolução Industrial fortemente impactados pelas tecnologias. É na área da saúde, é na área do comportamento, nas áreas cognitivas, nas suas múltiplas funções, em todos os âmbitos, nós estamos impactadíssimos com relação a esses avanços tecnológicos que estão nos colocando em xeque com relação a verdades e a saberes que nós já tínhamos e já dominávamos, né? Então, essa terceira, quarta e quinta, ou até quinta Revolução, ela tem como cenário de fundo esse avanço tecnológico, avanço substancial, que às vezes a gente olha para o robozinho e ele está até substituindo a presença do humano, da pessoa, mas lembre que são construtos, são artefatos, são ferramentas que são feitas pelo homem, pelo humano. Portanto, elas precisam estar a serviço da humanidade. Não é no sentido de destruente, mas a serviço no sentido construente. Então, essas revoluções tecnológicas que estão impactando a educação hoje, elas precisam mais do que nunca estar a serviço da perspectiva construente do desenvolvimento integral do ser humano. Vamos lá, então. Então, o que efetivamente caracteriza essa realidade? Vejam, nós temos mudanças muito fortes, eu já me referi, mais um clique, por favor, Diego, eu já me referi, diante dessas novas realidades, nós temos, então, modificabilidades transitivas na política, no âmbito social, nas questões econômicas, educacionais, e de modo muito forte nas questões éticas. Eu quero me reportar um bocado também a essa questão dos valores que estão subsidiando o uso indiscriminado dessa tecnologia, que está impactando a cultura, que está impactando a formação, que está impactando as instituições educativas. Vamos adiante para o cenário, então. O que efetivamente essas novas realidades nos trazem? Pode ir, Diego, por favor. O que efetivamente essas novas realidades nos trazem? Veja, nós temos profundas mudanças, como eu já coloquei a vocês, na economia e nos paradigmas produtivos. Por que eu falo disso? Mas, professora, você está aí para falar de educação, isso que você está falando é basicamente economia? Exatamente. Por que eu me reporto nesse prisma? Porque existe um fator que nós, educadores, numa grande maioria, até desconhecemos, né? Até ontem, digamos assim, a educação era vista como um fator de desenvolvimento pessoal, né? Você vai estudar, você vai se formar, porque é preciso que você cresça na vida,
né? A gente viu muito isso dos nossos pais. A minha geração, do modo especial, talvez a geração de Renato também, a geração de Josi, né? Quem sabe as gerações mais jovens hoje não vejam, não ouçam mais isso, né? Mas nós precisamos entender que o atual contexto vê a educação sobre outro prisma. A educação hoje não é mais um fator só de desenvolvimento pessoal, ela passa a ser um fator de desenvolvimento do país. E aquele país que investe maciçamente, que valoriza a educação, que compreende os esforços dos seus educadores, das suas instituições educativas, essa, com certeza, será, ou este país, ou esta sociedade, ou esta instituição, estará apta a atender essa nova visada sobre a educação. Ela passa a ser fator, prestem bem atenção nisso, de grande fator de desenvolvimento do país. Lógico, serve também para desenvolver individualmente cada um, né? A formação integral, a qual a Base Nacional se reporta também, né? Mas vejam, na medida em que essa necessidade de atender a demanda dessas mudanças na economia e nos sistemas produtivos, ela exige que se desenvolvam habilidades diversificadas sobre vários âmbitos, sobre o âmbito cognitivo, social, pedagógico, político, para eu não entrar no âmbito somente do socioemocional, que é muito importante e necessário neste momento em que todos nós estamos impactados por perdas significativas, muitas perdas de trabalho, outros perda de entes queridos, outros perda de tempo, né? Perda de poder aquisitivo. Nós temos muitas perdas que estão aí e que vão estar dentro da sala de aula no momento em que nós regressarmos à escola, né? Já estão impactando hoje o desenvolvimento dos alunos. Então, nós temos que pensar que essa nova sociedade, a qual o Renato se reportou no início, né, ela precisa promover a construção de um conhecimento com verdadeiro acesso aos bens culturais e com o efetivo preparo técnico para que, de alguma forma, a gente trabalhe com as tecnologias, a gente as utilize a nosso bem, a nosso serviço, mas a gente consiga humanizar esses processos educacionais e sociais. E, consequentemente, é importante que a gente consiga preparar as pessoas, preparar as instituições para essas mudanças culturais e educacionais que estão aí dentro de todos esses processos e são aquilo que, na visão de muitos estudiosos, né, se apresenta como os grandes desafios para a sociedade contemporânea. Vamos lá, então, vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso aqui, né? O que vem na sequência? Veja lá. O que a gente está vivendo nesse cenário, no contexto dos acontecimentos nacionais e mundiais? Nós estamos vivendo, mais um cliquezinho, por favor, dentro desse planeta enorme, né? Nós estamos vivendo a globalização e a crise global. Estamos vivendo as altas mobilidades internacionais. Eu duvido que não tenha dentre vocês alguém que não tenha visto, que não tenha vivenciado uma realidade onde estão os êxodos de alguns países, por várias razões, por questões das guerras, por questões das disputas, por sobrevivência, por alimento, né? Esse é um aspecto que a gente precisa pensar, ele está aí na porta da nossa casa. E essas mobilidades internacionais e nacionais também, né? De alguma forma estão redesenhando o mapa do planeta, porque nós temos grandes conflitos, grandes paradoxos, que são impactantes no âmbito mundial. E queiramos ou não, veja o Brasil recebendo uma gama enorme de imigrantes, né? Já recebeu lá pelos idos do final do século XIX, início do século XX, final do século XVIII, nós já tivemos grandes migrações que vieram para cá, vieram da Europa, especialmente da Itália, de outros países ali, Alemanha, enfim, Polônia, etc., né? Mas vieram com outro objetivo, vieram com o objetivo de colonizar o país, de produzir, de substituir a mão de obra escrava. Hoje, esse redesenhado mapa do planeta, ele se dá muito mais do que questão de sobrevivência, por questões políticas, por disputas, né? E, por outro lado, dentro disso, o que é que nós temos? Nós temos políticas educacionais internacionalizadas. Vejam, quem é que faz a avaliação
o ranqueamento dos resultados educacionais. São organizações multinacionais, né? Por exemplo, a OCDE. O que é a OCDE? Né? Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por que econômico, se ele está fazendo o ranqueamento da educação? Porque, de uma forma ou outra, eu acabei de dizer, a educação, desde 2005, ela está catalogada, e depois vocês podem pesquisar aí no site da Organização Mundial do Comércio, a educação está catalogada como um produto. O que é um produto? Produto é algo que se compra e algo que se vende, né? Então, a educação ela está catalogada desde 2005 como um produto, como a blusa que eu visto, o sapato que eu calço, a mala que eu uso para viajar, que saudades da viagem agora, né? Entende? Então, por outro lado, essas políticas internacionalizadas, elas estão acentuando. Elas, mesmo que involuntariamente, elas trazem esses novos paradigmas educacionais e, de uma forma ou outra, acentuam desigualdades sociais que estão se disseminando, né? Magali está colocando um pensamento interessante aqui, não seria só na sua escola, Magali Helena, querida, em muitas escolas nós temos isso, né? Não querer sair da zona de conforto. Eu vou me reportar mais tarde a essa questão, né? É aquilo que eu chamo de top boys, o meu lugar de segurança, a minha zona de conforto, o jeito que eu fiz sempre a vida, né? Então, esses valores de segregação e discriminação, pode passar, Diego, por favor, enquanto eu vou falando, né? E eles estão presentes no contemporâneo. E, de uma ou de outra forma, isso traz determinados... Ele se relaciona diretamente com fatores e contextos da educação básica no Brasil. Agora, eu vou me reportar mais aqui ao Brasil. E, dentro dessas premissas internacionalizadas, nós temos uma pressão muito grande das novas tecnologias de informação e comunicação, as novas TICs, como a gente costuma chamar, né? Então, essa pressão pelo uso, pela adoção, pela receptividade dessa modelagem tecnológica, não é de todo ruim, mas ela precisa ser pensada sobre várias dimensões, né? Não é simples a adoção da aula online, ou do ensino híbrido, ou da educação à distância. Eu não sou contra, muito pelo contrário, penso que são fatores que nos ajudam muito nesse momento e talvez em futuros momentos onde essa sociedade esteja mais complexa, né? Então, alguns fatores desse cenário que eu desenhei anteriormente, eles estão no contexto da educação básica de uma forma muito forte, né? Então, nós tivemos o quê? A partir dos anos 90, depois da Conferência Mundial de Chongqing, que se deu com vistas àquilo que foi chamado de educação para todos, né? Nós tivemos, tivemos novos conceitos, né? Um dos novos conceitos que entrou foi o conceito de educação. O outro conceito foi educação básica, porque antes nós tínhamos a educação de primeiro grau e a educação de segundo grau, e a educação superior, né? A partir daí nós passamos a ter um outro conceito, educação básica, isso aparece no artigo 21 da nossa lei de bases, e a partir daí nós tivemos uma reorganização da escola. Não foi uma reorganização só curricular, foi uma reorganização espaço-temporal, né? E com isso nós tivemos os convênios internacionais, o Brasil foi signatário de Chongqing, né? E nesses convênios internacionais nós assumimos determinados compromissos, nós recebemos recursos financeiros de alta monta e ainda recebemos, depois eu volto a falar sobre isso, né? Aí, o que decorre dessa situação? Alguns compromissos foram firmados através dos convênios internacionais firmados pós-Chongqing, né? E aí torna-se muito forte a expansão da oferta. Mas essa expansão da oferta, ela foi feita especificamente, nesse primeiro momento, com a educação, com o ensino fundamental, né? Com o cuidado ali daquilo que teria sido anteriormente o primeiro grau. Um outro contexto que modifica substancialmente foi o olhar sobre a educação infantil. Até então, a educação infantil não fazia parte da escolarização. A educação infantil, ela não estava nas secretarias de educação, ela não estava com o compromisso de um trabalho curricular, ela estava com um trabalho de cuidado, de atenção e cuidado, até porque a grande maioria fazia parte dos departamentos ou secretarias de bem-estar social, ou enfim, né? Era aquele cuidado, e o acesso à educação infantil era para pequenos grupos,
né? Cada estado, e vocês são de vários estados aí, vocês sabem que cada estado tinha seu órgão de gestão, né? Olá, Cristiane, querida, que bom ouvir você, ver você aí. Que bom ver vocês sorrindo, viu? Fico feliz, né? Então, essa expansão da oferta trouxe consigo outros olhares. Nós temos hoje uma intensa preocupação com o trabalho com a primeira infância, porque os países europeus, já no pós-guerra, e eu tive a oportunidade, eu já viajei 39 países, então eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência, além da minha aldeia, né? Eu tenho uma experiência da aldeia mundial, de lugares que eu fui, que eu vi, e eu tive a oportunidade de estar em 1989, bem na época que caiu o Muro de Berlim, eu estava lá, na Alemanha, né? Eu estava passeando, não estava pesquisando, eu estava passeando, eu tinha me casado novamente, porque eu fiquei viúva alguns anos antes disso, muito jovem ainda, e eu estava numa espécie de lua de mel, viu, gente? Lua de mel pela segunda vez é meio estranho, mas era, né? Mas, enfim, a gente estava passeando, eu tive a oportunidade de ver a queda do Muro de Berlim, eu vivenciei um dos grandes paradigmas da reconstrução dessa nova realidade mundial que temos hoje, né? Então, essa modificabilidade de conceitos que John Chen trouxe, quando eu me reporto a John Chen, é a Conferência Mundial de Educação para Todos, que posteriormente teve mais 4 encontros, um bem recente agora, em 2015, né, que o Brasil nem começou a estudar ainda, tá? Que a gente precisa ver o que isso tudo está trazendo, né? Então, a expansão da oferta, nós praticamente universalizamos o acesso ao ensino fundamental, abrimos espaços para o acesso à educação infantil. A educação superior só passou a ter preocupação a partir de 1998, e não por acaso esse congresso deu-se em Paris. Eu tive a oportunidade de estar lá na abertura desse congresso. Tenho até uma foto bem bonita, pena que eu não me lembrei de colocar aqui para mostrar para vocês, né? Mas ela foi depois de 9 anos, praticamente 8 anos, que a preocupação com a educação superior passou a estar presente. Nós, até aquele momento, tivemos a preocupação com a melhoria da educação básica, começando pelo ensino fundamental, tanto é que vocês lembram que hoje temos aí essa grande discussão sobre o Fundeb, mas na época não era Fundeb, era Fundef, que era voltada, era uma política educacional voltada à formação dos profissionais e à valorização dos profissionais que atuavam no ensino fundamental, o próprio F lá do final. A modificabilidade trouxe Fundeb, a preocupação para a educação básica, ou seja, os seus 3 níveis, né? Consequentemente, na medida em que essa oferta expande, que se acessa praticamente a todas essa condição de estar na escola de ensino fundamental, nós passamos a ter financiamentos. Alguém estava pagando essa conta, eu vou falar um pouco melhor mais à frente sobre isso, mas à medida em que alguém estava destinando recursos, nós passamos a ter controles e avaliações externas, inclusive, né? E aí a corrida por resultados, né? Oi, Débora Borges, tudo bem, querida? Com certeza, esse momento que a gente vive precisa fazer com que a gente saia da acomodação e avance, porque a busca incessante pela qualidade, obrigada pelo seu contributo, né? E a educação como fator de desenvolvimento do país traz também a percepção da ampliação de oportunidades. A percepção da ampliação de oportunidades traz também uma preocupação muito forte com a mudança constante no direcionamento das políticas públicas. E aqui, no cenário dessa questão, entra uma outra questão, que foi a municipalização do ensino, né? A outorga aos municípios e, posteriormente, aos estados, da responsabilidade com a gestão da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Ou seja, a educação básica. Essa municipalização nos trouxe ganhos, mas nos trouxe também profundas preocupações, porque ela passa a problemática, a conjuntura da educação, ela passa a estar mais próxima da sociedade, né? Ela passa a estar mais à vista das famílias, que começam a olhar de uma outra forma a esse processo, né? Vamos lá, Diego, por favor. Então, esse contexto todo, que traz a municipalização no seu cenário de fundo, traz também exigências por uma educação inclusiva, que é um outro conceito que passa a ser construído a partir de John Chen,
né? A educação inclusiva, hoje, pela Base Nacional, fala-se da formação integral, da educação integral, que não é a mesma coisa que educação em tempo integral, né? A educação integral é o olhar sobre toda esse desenvolvimento biopsico, sociopolítico e cultural do nosso aluno, né? Então, ele tem que ser olhado nos seus vários prismas constitutivos da sua personalidade. Por outro lado, isso tudo, eu já falei da pressão das novas tecnologias, nós passamos a ter um déficit muito forte na formação docente, porque essas modificabilidades, elas vão acontecendo, e nós não estamos tendo, não tivemos isso, e talvez queira Deus que agora, a partir desses fatos todos, nós passemos a ter essa interface mais forte entre as instituições de ensino superior, que são responsáveis pela formação docente, né, que são responsáveis pela formação inicial, principalmente nas licenciaturas, né, e que efetivamente a gente consiga ter a superação desses índices precários de resultados que a gente vem obtendo ainda nos ranqueamentos nacionais e internacionais. O mestre Vado, que bom vê-lo aqui, né? E você coloca muito bem aqui, né? A educação em detrimento do comodismo que não faz educação. Felicidade de ver educadores que nos motivam a caminhar. Caso da doutora Zita, meu Deus, que bom, querido, fico feliz de ver você dizer isso, mas eu costumo dizer assim, para meus filhos, né? Eu estou com 72, às vezes meus filhos, mamãe, não é hora de parar, meus amigos, não é hora de parar. Daí eu digo a eles, a hora que eu parar, vocês me cuidem, porque eu parei mesmo. Tá? Eu ainda quero estar muito tempo aí, que Deus me ilumine, me dê força, coragem, sanidade e vontade para continuar fazendo aquilo que eu gosto e que eu sei fazer. Josi, querida, então veja, tudo isso nos traz alguns pontos de interrogação. Déficits na formação docente, pela ausência dessa interface entre a educação básica e o ensino superior. Sobrecarga de atividades, mais do que nunca hoje, nós estamos todos estressados com essa exigência. Duplas ou triplas jornadas de trabalho, até quádruplas jornadas, porque quando a gente lembra que é hora de dormir, o dia já está amanhecendo, né? Vamos lá, Diego, por favor. Então, tudo isso aqui aparece no cenário de fundo da questão. Pode passar, Diego, por favor? Né? Então, essas questões todas, elas nos colocam frente a uma multifacetária condição, uma pluralidade de situações onde todos nós, gestores, professores, educadores, aqueles que de uma forma ou outra estão voltados a ter que tomar decisões, nós passamos a ter que contar com isto sem ter aqueles parâmetros seguros, o lugar de segurança ao qual vocês se reportaram, o que eu chamo de topó e topós, né? É o meu lugar de segurança, é aquilo que me dava garantias, políticas educacionais que davam normas, regras, decisões fechadas, e que de uma forma ou outra nos davam uma certa garantia de que aquilo que estávamos fazendo era o que devia ser feito. A tomada de decisão pode mudar, Diego. Ela passa a ter um outro fator. Aí exige a liderança, exige o compromissamento de todos nós saber para que rumo vamos andar. E à medida em que isso tudo acontece, aparecem relações nesse cenário, seja o cenário do acordo, que é o cenário legal, seja o cenário da atenção para o fato dos impactos sobre esses acordos, né, que de uma forma ou outra vão impactar, né, as bases da educação nacional, da educação estadual e municipal. Por quê? O vínculo com elas não é mais só aqui entre o governo do estado, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação. O vínculo está estabelecido com espaços muito mais amplos, né? Impactos que, de uma forma ou outra, vão estar presentes no meu dia a dia, na minha sala de aula, do material que eu estou usando, né? Tudo isso, obrigada, Aristeia, Aristeia, não consegui entender bem o seu nome, querida, tá? Mas o seu nome é tão bonito quanto você, né? Obrigada pela gentileza da colocação. Então, vamos adiante, vamos lá, respirando mais um pouquinho, né? Então, essas relações que se estabelecem, elas, de uma forma ou outra, impactam essa organização da educação. Pode passar, Diego, porque assim eu vou me organizando um pouco melhor, né? Gente, ontem a gente perdeu o sono. Tá? Eu diria que eu perdi o sono, porque eu fiz várias lives ontem, né? E quando chegaram os resultados dos nossos IDEBs de 2019. Tá? E a minha preocupação não esteve voltada ao ontem, a minha preocupação está voltada ao amanhã, ao 2021, ao 2022, onde as consequências do que está acontecendo hoje serão
formalmente avaliadas. Nós teremos ranqueamentos que são resultados, que serão resultantes do que estamos fazendo hoje. Por isso, eu quero parabenizar vocês, de modo especial, das redes municipais, das redes privadas, pelo esforço que a gente está vendo vocês fazerem, criando situações, não é, Josiane? Criando... Com certeza, Zita. Isso, criando... Eu entrei aqui porque eu acho que não tem um educador de ontem para hoje não está com isso na cabeça, né, Zita? Com essa questão dos resultados do IDEB, com essa questão de futuro, né? Quando a gente olha isso e pensa, meu Deus, como vai ser esse nosso futuro, né, Zita? Exatamente. A Márcia coloca muito bem, um grande desafio, né, diante disso tudo. Mas vejam, quando você observa que o mínimo do mínimo, que países que já avançaram na educação, avançam o mínimo do mínimo, com uma média 6 ponto alguma coisa. Nós estamos com esse patamar de, para os anos iniciais, a média ser 6 para atingir. Gente, é muito baixo. É um horror isso. Quer dizer, nivela por baixo. Os planos se a gente utilizar o critério da nossa média básica de 7, né, nós estamos todos reprovados, né, Zita? Não tenha dúvida. E aí você vê o distanciamento. O ensino médio, gente, o jovem já está às portas de uma formação complementar superior. O jovem já está às portas do mercado de trabalho. Né? Deve dizer assim, mas então você, professora Zita, é adepta da ideia que a educação só tem que formar para o mercado de trabalho? Eu pergunto a vocês, forma para quê? Educação forma para quê? Para a vida, mas que essa vida seja sustentável através do trabalho e da forma como efetivamente tenham-se ganhos, né, para que a gente possa dar conta dos desafios que vêm de cada um de nós e da família a qual nós nos relacionamos. É assim que eu entendo a educação. Né? Eu não faço educação para encher meu cérebro, as gavetas, os armários da minha biblioteca. Eu tinha dentro da minha biblioteca, aqui em Palmas, eu tinha cerca de 6.000 volumes de livros. Um dia eu entrei e olhei, eu já mudei para Curitiba, levei alguns livros, lá adquiri muitos outros, Josiane, e de repente um dia eu cheguei aqui e olhei aqueles livros todos e disse, o que estão fazendo aqui esses livros? Fiz uma limpeza, não no sentido de doar só o que eu não... Doar porque eu não estava usando. E fiz doação para escolas, fiz doação para amigos, né? Então, o conhecimento, ele não é para estar na prateleira. A educação não é para estar com um diploma pendurado. Eu sempre costumo dizer, existe vida após o Lattes. Né? Então, existe vida, né? Quando eu vejo esses resultados, mas por outro lado, eu vejo municípios, por uma questão ética, não vou citar aquele ou aquele outro, mas se vocês acessarem os dados lá do IDEB, vocês vão ver que tem municípios que conseguiram atingir média 7,9, 7,8, né? Então, é nesses valores que a gente precisa se espelhar, para que as políticas e o desafio da qualidade seja efetivamente contemplado a partir de avanços, de ganhos, de esforços. E não é que o educador não esteja fazendo esforços. Aqui entra uma outra questão que hoje eu não vou me reportar, que é a valorização do profissional, o uso adequado dos recursos que são destinados. Né? E eu diria mais, não é pouco dinheiro que transita pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais. A questão é saber onde vai tudo isso, né? E se isso efetivamente chega lá. Que bom que os municípios... Né, Zita? O contexto social de tudo isso, né? Exatamente. Né? Então, vejam, quando a gente olha esses resultados, a preocupação não tem que estar no que nos trouxe até aqui, a preocupação tem que estar no que nós vamos fazer, e aqui eu vou lembrar Sartre, né? Não pergunte o que a vida fez contigo, pergunte o que você pode fazer com aquilo que a vida fez com você, né? Isso é um lema para mim, na minha vida. Não pergunte o que a vida fez, o que as pessoas fizeram com você, pergunte o que você, com liberdade, consciência e autonomia, vai fazer com aquilo que as pessoas fizeram contigo, né? Então, olhando esses dados, vamos adiante, por favor, o Diego, que eu quero avançar. Vejam alguns resultados. Esse ranqueamento aqui do PISA, nós ainda não temos, e não vamos ter esse ano, e nem no ano que vem. Mas eu trago dados de 2015 aqui. O Brasil obteve,
com base nessa qualidade da educação, entre cerca de 70 países, 68 países que compõem a OCDE. Nós tivemos em 63ª em ciências, foi por amostragem em 2015, estivemos em 59ª posição em leitura e 66ª em matemática. Vamos para o próximo, que são os resultados de 2017, só um cliquezinho aí, por favor. Ó, no PISA de 2017, 61ª, melhoramos um pouco, em ciências, fiz a 59ª em leitura e 61ª em matemática. Aqui, quando baixa o valor, é porque nós ganhamos pontos, né? Ele não é contado de trás para frente, é do 1 ao 68. Mas, mesmo assim, são dados assustadores. Né? Em quase 70 países, o Brasil adquirir essas posições, isso é altamente preocupante, gente. Né? Vamos adiante, vamos ao próximo ali. Né? E agora vamos ver com relação aos IDEBs. Alguns índices importantes que o PISA de 2015 e 2017 revelaram. Né? E isso não são dados que eu inventei, são dados que estão lá no QEDU, são dados que estão disponíveis para a gente poder analisar. 73% de alunos não lê texto simples. Não é a carta complexa, é o texto simples. Ele não tem uma leitura, porque o ler não é o codificar, é o decodificar. É a intenção de entender, de fazer compreensão do processo. Né? 24% das crianças repetem de ano no primeiro ano do fundamental. Poxa, mas não tem a promoção automática, o ciclo? Tem, mas o repetir não é porque ele reprovou, é porque ele abandonou, é que ele não deu conta. É que ele se assusta. Nesse sentido, nós estamos atrás de países como o México, Chile, a Índia, Argentina, Uruguai. Nós estamos extremamente defasados com relação a isso. E olha o outro dado importante que tem uma relação direta com o que estamos falando. Apenas cerca de 20%, e não é bem 20, é 19 ponto alguma coisa, de jovens na idade de acesso ao ensino superior efetivamente estão matriculados. E aqui eu não estou falando de conclusão, eu estou falando de acesso. Né? Então, cerca de 20% tem acesso ao ensino superior. Então, o que é necessário que a gente faça para mudar isso? Políticas públicas que sejam pensadas com a seriedade necessária, né? E a gente tem que entender o que é uma política pública. São aquelas de responsabilidade do Estado, a partir do quê? Processos decisórios que, através dos diferentes agentes da sociedade, passam a fazer proposições para contemplar demandas. Vamos ao próximo aí, essa parte que é um pouco teórica demais, né? O que é a política pública? É o Estado em ação, né? E é o governo, que é um órgão do Estado, agindo por meio das instituições estatais, que vai, de alguma forma, através dessas áreas específicas da organização social, impactar para que essa mesma sociedade seja vista. Com relação à disponibilização dos slides, depois o Renato fala com vocês, tá bom? Mas veja, eles foram preparados para vocês. Vamos adiante. Aí, então, é o Estado e o governo. Vamos classificar no que consiste o Estado. Porque quando eu falo em política pública, eu tenho que ter esse conceito. Isso aqui é ciência política, mas está fortemente vinculado à ação educacional. Se eu falo da política pública educacional, eu tenho que entender de onde ela vem e por que ela vem. Né? Então, o Estado, o que é? Né? Que responsabilidade tem o Estado? O Estado é o conjunto de instituições das várias naturezas, política, jurídica, militar, civil, que dentro de um determinado território delimitado geograficamente, cumpre essa função, que é a responsabilidade de criar normas e leis dentro de um aspecto circunscrito a esse território, no qual se estabelece essa cultura política e que deve ser partilhada por seus cidadãos. Vamos ver no que consiste o governo. Né? O governo, por seu lado, é o conjunto. O governo é quem executa, é o Estado em ação, é o conjunto que executa o conjunto de programas e projetos que, dentro de uma determinada realidade, uma parcela da sociedade, vai propor aquilo que, de uma forma ou outra, possa contemplar demandas de um todo social. E o governo é o responsável por formalizar, através da aprovação parlamentar, os referidos projetos e programas que são chancelados pelo governo que está de plantão, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal. Vamos adiante, né? Então, são um conceito que vocês precisam ter claro. O que, com relação à educação, a gente pode falar quando fala de política pública? Ela é uma política pública social,
de responsabilidade do Estado, mas ela não é pensada só pelo Estado, ela é pensada e diz respeito a determinadas intervenções que vão acontecer nas mais diversas áreas. No nosso caso, né, a educação básica, a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio e o ensino superior, que é de órgão de outro nível, que não é o mesmo da educação básica, né? Mas somos submetidos a um mesmo ministério. As 4 áreas são submetidas ao mesmo ministério. Em Portugal, por exemplo, nós temos 2 ministérios. Temos o Ministério da Educação Básica e o Ministério da Educação Superior. Aqui no Brasil é um só que vai cuidar de tudo isso. Vamos lá? Né? Então, as políticas educacionais dizem respeito a isso. A educação como política pública, o que ela é? O que ela objetiva? Objetiva compreender como uma esfera de planejamento realmente revela intenções que vai subsidiar esse plano, essas ações que esse determinado governo vai colocar disponibilizado para a sociedade. Exemplo recente, Base Nacional Comum. Mas temos outros, Fundeb, que acabou de ser aprovado no parlamento. Falta ainda a chancela do presidente e falta ainda a regulamentação. Então, não está pronto, é processo. Por isso, nós temos que estar atentos. É uma política pública voltada para a educação, mas ela tem ainda alguns trâmites que terão que ser feitos. Por quê? Porque a política pública da educação, ela traz planos e ações que um governo, durante aquele espaço-tempo, efetivamente se refira àquela esfera de responsabilidade do Estado, no caso, a educação. Citei 2 políticas, né? Uma delas é a política da Base Nacional, que nos dá uma reestruturação curricular, e a outra é o Fundeb, que foi revisto agora, e eu acredito que vocês devem ter acompanhado, houve um percentual bastante grande que ficou destinado já como a linha para a educação infantil. Por quê? Porque a educação da primeira infância passa a ser uma preocupação que o Brasil não tinha tão fortemente colocado, né? É decorrente de John Cheng, mas nós ainda não tínhamos algumas regulamentações que aparecem muito fortemente agora no Fundeb. Vamos adiante, acho que, não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo que eu preparei, mas vamos lá. Então, educação e política. Paulo Freire já dizia. Né? A educação como política pública, elas possuem a mesma natureza, porque elas podem tanto reproduzir o já existente, como transformar a realidade, transformar planos, ações em termos de espaços determinados. Ela pode mudar a ordem estabelecida, é o que a gente vai viver a partir de amanhã. Né? A partir do daqui a pouco, esse futuro imediato, nós vamos ter uma nova ordem, a modalidade do ensino híbrido, a modalidade da perspectiva do uso da virtualidade, tudo isso vai impactar fortemente. Pode passar, Diego, por favor. Né? Então, essa modificabilidade, ela tanto pode confirmar o que já está posto, como ela pode reproduzir, mantendo, ou ela pode efetivamente vir a transformar, e quando ela vai transformar, isso vai se reverter em índices melhores, né? Onde nos coloque nos ranqueamentos de uma forma mais efetiva. Né? Então, veja lá, o que efetivamente, com relação à qualidade, define políticas de educação, políticas públicas? Primeiro, ela pode ser determinada pela oferta insuficiente. Né? O caso, então, da preocupação com a educação infantil. A oferta é insuficiente. Então, há políticas públicas voltadas para isso, né? Ela pode ser percebida também pela disfunção do fluxo ao longo do fundamental. As tais correção de fluxo, a preocupação com avaliações em larga escala que nos deem referência para que medidas possam ser tomadas, né? Ela pode ser pela generalização dos sistemas de avaliação, em larga escala, e a modificação que é feita ainda por testes padronizados. A gente vê muitos educadores, gestores, questionando, estudiosos, questionando digamos assim, a legitimidade, ou até a validade, ou o inverso, a validade e até a legitimidade dos testes padronizados, porque, segundo visões, né, e eu também comungo dela, a gente tem determinados aspectos que não são ranqueados por esses testes padronizados. E pode ser feita também por determinações de normativas oficiais. Por exemplo, quando a pandemia, agora, no início, ali, dia 14, dia 15, 16 de março, a escola fechou.
Ficou lá a maçã dentro da gaveta, a florzinha sobre a mesa, o quadro o quadro de giz ou o quadro branco, com algumas anotações, eu pensando em vir amanhã, e amanhã não voltei para a escola. A escola voltou comigo, e eu passei a ter uma outra normativa. Então, nós tivemos, a partir de abril, o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação. Mas antes desse parecer, nós tivemos pareceres que os estados emitiram, através de seus conselhos estaduais. Tivemos pareceres que foram emitidos através de seus conselhos municipais nos municípios, porque a preocupação era uma só. E agora, o que fazer? Como sair dessa? Então, pode acontecer uma política de educação que venha pelas determinações e normativas oficiais, que é aquilo tudo que os gestores precisam acompanhar diuturnamente, né? Vamos lá, então. Acho que eu consegui dar um mapeamento aqui conceitual de tudo isso, né? E eu diria para vocês o seguinte: não é mais possível, no atual contexto, com a complexidade que nós temos hoje, a gente crivar verdades absolutas, sejam elas científicas, culturais, sociais, de qualquer natureza, mesmo pedagógicas, pois dentro desses novos paradigmas educacionais, não basta que tenhamos acesso. É preciso selecionar, integrar e expandir conhecimentos. Então, essa política educacional, ela precisa ter a percepção do contexto, ela precisa ver as demandas que estão colocadas, ela tem que ampliar o olhar e ampliar a escuta, e verificar o que esses novos paradigmas, o uso das novas tecnologias, esses outros jeitos de fazer, no que isso tudo impacta. Né? E não é mais possível que a gente tenha a verdade pronta. O fato da verdade pronta é arcaico. Hoje são certezas, hoje são verdades, hoje são possibilidades. Não tem a verdade, a certeza, né? E nem a possibilidade. São plurais, são multifacetárias. Vamos lá, Diego, por favor? Então, nessa pluralidade de opções, o que a gente precisa pensar? A gente tem jovens, crianças e mesmo adultos que se escolarizam, que estão dentro de uma perspectiva flexível, estável e complexa, que está a exigir que esses olhares, né, efetivamente, da educação para as políticas educacionais, elas contemplem nada mais e nada menos do que uma justiça curricular e social que venha a ser feita e refeita pela educação. Aqui eu me reporto a Gimeno Sacristã, que é ele o profissional que trata desse conceito de justiça curricular e social. Ele tem um belíssimo livro que chama-se O Cavalo de Troia da Educação. Ele está em domínio público, você consegue acessar, mas ele foi editado pela Arte Médica lá de Porto Alegre, né? Então, a Gimeno Sacristã fala que o novo papel da educação é construir uma justiça curricular e social. Eu ousaria dizer, vocês podem até depois discutir sobre isso e até me questionar, que a Base Nacional Comum veio com um pouco dessa visão, né? Ela veio com um pouco dessa visão, embora nós tenhamos críticos que dizem que base e nada é a mesma coisa. Não, eu acredito que, se bem analisada, se bem subsidiada, agora, nesse momento crítico da educação, a Base Nacional nos dá alguns lugares de segurança para que a gente saiba como trabalhar a competência, a habilidade, as modalidades dos percursos de aprendizagem, a perspectiva dos campos de experiência, e aqui vocês percebem que eu cito os 3 níveis da educação básica, né? Então, a justiça curricular e social, passa, por favor, enquanto eu tomo um chazinho aqui, o Diego. E eu digo que, dentro disso, a necessidade urgente é traçar novas políticas públicas para a educação nacional. Vamos lá? Por quê? Por que é preciso traçar essas novas políticas? Qual é o procedimento que nós vamos passar a ter a partir disso? Como proceder? Olhem essa imagem que eu coloco aqui. Essa imagem, ela não me dá uma visão clara. Eu posso imaginar milhões de opções aí. Alguns me dizem que eu vejo um perfil, outros me dizem que eu vejo uma aquarela. Eu tenho milhões de opções. Tem pessoas que até veem coisas que nem eu imagino que seja possível. Mas ela é uma imagem nublada, é uma imagem confusa, né? Eu vou lá, os meus amigos gregos da antiguidade, quando eles viam uma realidade como essa, eles chamavam isso que não estava clara, né? Não estava esclarecida, eles chamavam isso de noias, ou seja, aquilo que não está claro. O que não está claro é o que a gente vai fazer amanhã.
A gente está pressupondo que vamos atuar dessa forma, que vamos fazer da outra forma, nós estamos tendo essa autonomia que nos é dada pela Base Nacional, que é essa política pública mais recente, nós olhando o parecer 05 e o parecer 11 de 2020 agora, nos dão possibilidades, mas está claro, não diz faça assim, não me dá essa segurança. Então, os gregos chamavam isso de noia, noiás, e diziam, é preciso ir além daquilo que não está claro. Por favor, Diego, e aí eu trago a palavra-chave, que o grego diz que é a metanoia, meta, ir além daquilo que não está claro. Então, o entendimento das contradições, o entendimento dessas dificuldades da prática da nova política educacional, que ela vai ser feita na nossa casa, no nosso município, ela é construída na nossa escola, na nossa rede, é aquilo nada mais, nada menos do que os gregos chamavam de metanoia, que significa, Diego, por favor, mudança de mentalidade. Se nós tivermos a possibilidade da mudança de mentalidade, eu não preciso mudar a cor do cabelo, eu não preciso mudar o estilo de vestir, eu preciso mudar a minha cabeça, né? Eu preciso efetivamente ter uma mentalidade aberta, uma mentalidade de escuta. Obrigada, Orlando, Antônia, querida, tá? Eu fico muito responsabilizada com isso tudo que vocês estão falando aí, tá? Então, essa mudança de mentalidade é que vai, de uma forma ou outra, me permitir não me adaptar, porque esse movimento de mudança, ele não exige adaptação, ele exige entendimento, situação, exige permeabilidade, exige que nós estejamos ali e temos a capacidade de ouvir o retorno à sala de aula, o retorno à escola. Muito mais do que nos preocuparmos com a dimensão cognitiva, com a questão de quantidade do currículo, com a quantidade de saberes, nós precisamos nos preocupar mais com como efetivamente retornarão as pessoas impactadas por suas perdas. Né? Pode ser a perda do emprego, pode ser a perda do ente querido, pode ser a perda da segurança da sua residência, perda de condição financeira, perda de salário, uma série de perdas que, de uma forma ou outra, estão aí e não há como negar que elas estão impactando a vida das pessoas. Vamos lá, Diego, então. A metanoia, a mudança de mentalidade, ela vai se dar dentro dessa perspectiva da condição paradigmática da política educacional que vise efetivamente a qualidade social, ou a justiça social e curricular, né? Então, eu queria agora conversar com vocês. Pode colocar a tela cheia, o Diego, por favor? Então, eu queria só lembrar com vocês, pode colocar os demais também, né? O que a gente teve nos anos 80? E quando eu falo os anos que eu coloco 1985, os anos 80, eu não faço 1980, 1990, eu recorto no meio, né? Em 1995, a partir daí, nós tivemos a preocupação no pós-Jontien, né? No pré-Jontien, porque o Jontien é posterior, né, 90. Então, o que a gente teve? A gente tinha uma preocupação, porque em 88 nós tivemos a Constituição Federal, a nova Constituição. Lembram? A reabertura política, né? A vontade por ter a participação social mais efetiva, a superação dos anos de chumbo, da preocupação com a falta de liberdade, né? Então, preocupávamos-nos com a descentralização, sair daquele modelo que o governo federal dominava, determinava, tudo vinha de lá, né? Então, essa preocupação, ela começa nos anos 80. Ela é registrada a partir do artigo 205 da Constituição Federal, onde a gente passa a ter outros indicativos. Esse é um documento que não... mas eu não sou gestora, não preciso ler. Precisa sim. Você não é gestor da escola, você é gestor da sala de aula. Você é gestor da tua carreira. Você é gestor do teu conhecimento. Então, conhecer o que a minha Constituição Federal, que eu costumo dizer, já está sucateada de tantas emendas que ela teve, né? Mas ela ainda é a Lei Magna, que foi a partir de 88. Bem, aí, em 90, a gente teve Jontien, a Conferência Mundial de Educação para Todos. E aí, a partir disso, os financiamentos vieram, e veio muito dinheiro para esse período, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor isso, leiam Rosa Maria Torres, com o livro A Educação para Todos, a Tarefa por Fazer. Jontien estabeleceu 10 metas. Em 10 anos depois,
nós tínhamos apenas 4 delas contempladas. E se a gente for olhar, nós ainda temos metas por fazer, tá? Das metas lá de 90. Mas, enfim, veio o dinheiro, as políticas passam a tomar conta desse refazer. Lembra dos parâmetros curriculares nacionais? Lembra da caixinha dos 10 volumes, que todos teríamos que ter ganho, né? E lembro que eles ainda estão, de certa forma, presentes em alguns vínculos que a Base Nacional nos trouxe e que as diretrizes curriculares de 2013 também nos trouxeram, né? Então, a partir do momento em que tem alguém pagando a conta, alguém me mandando dinheiro para subsidiar a conta, eu passo a ter que avaliar. Então, qual foi o grande foco dos anos 95 a 2005? E continua-se a partir de hoje? A avaliação. Aí surgiu a questão do SAEB, Prova Brasil, Provão, acho que muitos de vocês mais jovens passaram por essa fase, que hoje passou a ser o ENAD, o Enem, que modifica o acesso ao nível superior da educação, né? Então, a avaliação, ela vem para nos mostrar o resultado da aplicabilidade desses recursos financeiros que vieram. E esse foi o grande foco desse período. Nos anos 2005 em diante, o que a gente passou a ter? Eu já falei de alguma forma lá. Amplia seu acesso, universaliza seu acesso aos anos iniciais do fundamental, ou aos anos finais e à educação infantil, e ao médio, essa universalização está muito aquém. E me preocupa muito agora no retorno, no pós-pandêmico. Como é que vai ser essa questão? Então, primeiro foco, descentraliza. Segundo foco, avalia. Terceiro foco, modificabilidade do currículo. Porque a partir do momento em que coloca-se sobre a mesa os resultados das avaliações, coloca-se sobre a mesa os resultados dessa ampliação do acesso, a gente passa a perceber, mas quem sabe se o problema não é currículo? Então, foi a partir daí que a gente começou a ter estudos que demonstraram que era preciso fazer uma modificação curricular, mais uma que já estava feita a partir dos parâmetros, né? E essa reestruturação curricular, ela primeiro acontece com as diretrizes nacionais e depois agora, bem recentemente, né, a partir de 2015, a gente teve a discussão da Base Nacional Comum Curricular. Vejam que é uma sequencialidade. E isso aqui são políticas voltadas para a qualidade social, tá? Vamos adiante. E agora para os anos seguintes. Pode passar, Diego, por favor. O que a gente ainda tem nesse traçado? 2005 a 2015, essa década, nós tivemos as políticas de avaliação da qualidade e começa a se falar da formação e valorização dos professores e profissionais da educação. Fundef, posteriormente, 2017, Fundeb, né? Pode colocar o outro cliquezinho, por favor, Diego, né? Então, essas políticas continuaram com a centralidade na avaliação. De 2015, nós teríamos que ter agora 2025, mas nós estamos 2019, 2020, o que a gente passa a ter? A avaliação da qualidade, mas o foco de outra natureza. Formação, valorização dos profissionais e aqui investimentos adequados no financiamento da educação. Fundeb, preocupação com a estrutura, preocupação mais ampliada com a educação infantil, preocupação muito forte com o ensino médio, porque os organismos internacionais que continuam a financiar, né, eles começam a cobrar. Por que nós temos resultados tão precários? E essa cobrança, de alguma forma, ela para agora, como tudo parou, né, por conta da questão da pandemia. Mas não pensem que essa parada vai ser duradoura. Nós vamos ter cobranças substanciais que virão a partir disso. Vamos adiante, Diego. Fazer uma perguntinha. Jô, tá tudo bem até aqui? O pessoal está me entendendo? Estão caminhando comigo, fazendo o percurso? Acredito que sim, mas você que está aí acompanhando mais de perto, me dá um sinalzinho, tá? Então, Augusto, obrigada, viu? Vejam, a quem cabe cuidar dessas políticas, né? Que lindo, Soraya, gestores de nossos conhecimentos. Que beleza, obrigada, viu? É isso mesmo. E para quem é que cabe, desculpe, aí tem uma crase a mais, que às vezes você digita e não percebe, né? Quem é o responsável por legitimar a Fundeb? Quem é o responsável pelas políticas de formação de professores? Vocês sabem que, ao final de 2019, nós tivemos aquilo que foi chamado de Base Nacional para a Formação Docente. É um documento que agora, em 2020, deveria ter sido, ou ser, o cerne da política educacional.
a modificabilidade da política de formação de professores, de modo especial os licenciados, né? A preocupação com as políticas inclusivas e da educação integral, a preocupação com a educação multicultural, com as diversidades, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, aqueles excluídos, os imigrantes. Há uma política multicultural que tem que ser pensada aqui, né? O homem do campo, né? Políticas voltadas exclusivamente para as pessoas negras que, de uma forma ou outra, foram vilipendiadas historicamente, não só no nosso país, e ainda continuam, né? Por outro lado, quem é que se responsabiliza para efetivar os percursos pedagógicos que a Base Nacional nos coloca? E agora eu anoto mais uma preocupação. A quem cabe a preocupação com a educação tecnológica? E essa nova realidade, ela vai exigir essa educação tecnológica, muito fortemente, né? Então, a quem cabe tudo isso? Ao município? Ao Estado? Ao federativo? Ou a todos e a cada um? Né? Eu diria que, nessa perspectiva da intercomplementaridade de responsabilidades, que está posta lá dentro do PRO-BNCC, que é esse programa que se estabeleceu, existe essa necessidade da interlocução entre os vários níveis para que a gente efetivamente dê conta do que deve vir, né? Mas olha uma preocupação que está aqui. Como se desresponsabilizou o nível federal? Isso é uma opinião minha. Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo sobre esse assunto, que logo eu pretendo colocar para publicar. Veja, com a municipalização, a responsabilidade pela fundamental e média, ela passa a ser do Estado e do município, né? E o ensino... Oi, diga, minha querida. Eu vim te dizer que o povo está amando. Vai continuando aí, que tá um espetáculo. O pessoal está adorando, aqui é só elogios. Tá? Professora é maravilhosa, está perfeito, muito bom. Zita, você é um espetáculo. Obrigada, meu anjo. Eu estou viajando com você. Ó, Renato aí, oi, Renato. Eu não sou nem maravilhosa, nem espetacular, eu sou só uma pessoa como o Renato, que ama educação, viu, gente? Então, a minha preocupação agora, quem se responsabilizará pela educação tecnológica, que é fundamental e necessária, né? É um percurso educativo, é um percurso pedagógico, a formação tecnológica dos nossos profissionais. Vamos lá, Diego, acho que ainda tem alguns slidezinhos aí, né? A quem vai caber essa responsabilidade? Aqui eu vou passar assim um pouco rápido, porque eu não vou ser literal, tá? De que modo a gente vai preparar essas novas gerações nesse mundo de disrupção, de certeza, de não determinismo, de complexidade? Quem vai se preocupar com isso? Quem vai efetivamente responder? Pode passar, Diego. As políticas educacionais. A gente tem dificuldade para dizer de forma precisa, exata, como é que vão ser as próximas décadas. Eu não posso dizer como vai ser amanhã, eu não posso dizer como vai ser o próximo mês, né? Eu não tenho mais essa segurança. Aí as novas gerações, a gente vai precisar fazer com que elas se preparem. Para quê? Para que elas sejam autônomas, para construir seus próprios caminhos, sua autonomia, imaginação criativa, persistência, resiliência, que é muito mais do que resistência. A resiliência, ela me compromissa. A resistência, eu posso ir para a rua e fazer aquela manifestação, mas eu não tenho compromisso com o resultado disso, né? Então, vamos lá. É difícil fazer essa previsão exata. E daí vem perguntas, né? Como é que essas próximas gerações têm que estar? Eu acabei já de citar isso aqui, pode passar esse slide. Ele ficou repetitivo, né? Então, a gente se pergunta, que políticas educacionais estão sendo pensadas agora para dar conta das demandas que estão vindo, entre elas a educação tecnológica? Quais políticas devem ser efetivadas para dar conta dessas interfaces entre o âmbito educacional social, entre o âmbito educacional financeiro, entre o âmbito educacional político? O que é preciso a partir disso aqui? São questões que nós, gestores da educação, temos que ir pensando e tomando decisões. Pode passar, o Diego, por favor? Né? Outra grande pergunta, como deve ser essa escola para amanhã? Para o retorno, ou por não retorno? Que competências a gente vai ter que desenvolver a partir dos saberes e conhecimentos? Nós vamos ter recursos e infraestrutura humana, técnica, tecnológica e física adequada para contemplar essas demandas? São questões que estão postas. Pode passar, o Diego, né? Então, como é que vai ser essa escola? Daí a gente sabe que
esse conhecimento, não essa certeza, é que essas competências elas têm que ser de natureza transversal, ou seja, elas têm que cobrir mais do que um domínio. Por isso que a gente passa a falar em áreas do conhecimento. A questão disciplinar, ela atendeu a um determinado momento do desenvolvimento educacional. Hoje, ela tem que cobrir mais do que um domínio. Elas vão ter esse caráter multidimensional, vão incorporar saberes diversos, conhecimentos, aptidões, atitudes, valores, comportamentos, né? Que de uma forma ou outra até aqui não eram pensadas. A grande preocupação, como muito bem falou o Renato no início, né? Eu não posso ficar só pensando em Piaget e Vygotsky. Eu tenho autores que estão pensando essa realidade nesse contemporâneo, que estão pensando, inclusive, os impactos dessa disrupção tecnológica. Eu falo aqui de Yuval Harari, que é um pensador que escreveu vários livros, mas eu sou apaixonada pelas 21 lições para o século XXI. São recomendações que eu estou citando aí para vocês. O Harari fala lá num dos capítulos, né? Ele fala dos grandes desafios do século XXI. Ele fala da guerra nuclear, né? Ele fala da questão ambiental, e ele fala da disrupção tecnológica, ou seja, essa explosão massiva, onde eu, de repente, parece que sou parte da máquina, ou a máquina é minha parte, né? Se eu saio sem meu celular, a impressão que dá é que eu esqueci uma parte de mim, né? Então, essa disrupção tecnológica é pensada por Yuval Harari, é pensada por Hans Jonas, né? Quando ele fala da responsabilidade pela civilização tecnológica, né? A responsabilidade social pela civilização tecnológica. Ele fala do lixo eletrônico, ele fala do uso indiscriminado, ele fala da tomada de decisões pelos atuais governantes, que não têm uma preocupação mais aprofundada com as consequências para as gerações futuras, ou aqueles que ainda não estão. Então, são autores que nós, educadores, precisamos pensar. Pode seguir para o próximo, né? Então, esse caráter multidimensional, nós temos que entender de onde estão vindo esses impactos. Quais são os principais referenciais sobre essas competências-chave e sobre a educação para o século XXI? De onde elas vêm? Perceba, não está aparecendo o MEC aqui, não está aparecendo Secretaria de Educação, não está aparecendo Conselho Municipal, não está aparecendo o CONSED, um DIME, mas estão todos esses movimentos, ou o CINEP, a FENEP, que são organismos que cuidam da educação pública, privada, desculpe, né? Quem é que está, de alguma forma, desde 98, falando disso, né? 90, 98, a década de 90, a Unesco, a OCDE, a Comissão Europeia, a perspectiva da liderança e a responsabilidade para com o século XXI, o Fórum Econômico Mundial, de novo a OCDE, são organizações multinacionais que, de uma forma, estão impactando, eu falei a vocês, da educação como uma política voltada para o mercado, né? Isso tudo está no cenário de fundo dessas questões, porque a ligação da educação com o desenvolvimento econômico do país, ela aparece em praticamente todos os documentos que estão postos à nossa disposição. E ela aparece, de alguma forma, também na nossa Base Nacional Comum, que foi muito bem construída por todos esses organismos que eu falei, né? Houve uma participação intensa da Undime, uma participação intensa do Conselho Nacional, dos Conselhos Estaduais, uma participação intensa dos órgãos do MEC, do Conselho Nacional, do INEP, teve essas participações, mas eles não aparecem aqui, mas eles espelhavam-se nesses documentos que são formatados como política pública educacional internacional, né? É o mundo globalizado. Eu mexo aqui, responde lá. Mexe lá, impacta aqui, né? Olha aí a questão do preço do arroz. Vamos analisar internacionalmente a questão do arroz. Não é só uma questão que o Brasil parou de produzir, é uma questão muito mais ampla, né? E a gente precisa olhar isso com a profundidade que a educação nos exige. Vamos lá, por favor, Diego, né? São referenciais. E aí, quais são as competências que essa nova geração vai querer trazer? Nós temos aí a ovelha negra. Quem será a ovelha negra do processo? Ou seja, aquele que não vai se comportar adequadamente. Pode colocar a tela cheia. Serão as políticas curriculares, as metodologias inovadoras, as novas políticas, volta no anterior, as novas políticas de formação e de ação, as avaliações,
os novos modelos, a base nacional, o impacto tecnológico, né? Veja, eu lembro quando levava a minha filha, que hoje já é professora, já é doutora também, eu a levava ao balé. Todas elas faziam igualzinho. Todas elas eram uma cópia fiel, até o tamanho da sainha, até o modo de amarrar o cabelo, era tudo igual. Hoje eu vejo isso, né? E isso está errado? Não está. Isso é a nova geração. São as demandas que eles nos trazem. Pode passar, por favor, né? Então, a gente vai ter que pensar, no meio de tudo isso, qual é que vai ser a ovelha negra, ou seja, aquela que, de uma forma ou outra, vai ter uma visão de mundo, essa visão do mundo impactado, ou vai ser a próxima visão de mundo, né? Pode passar? Não é só uma visão de mundo, é uma divisão de mundo, né? Nós temos um mundo aí polarizado, nós temos aí espaços que precisam ser preenchidos, né? Então, essa divisão de mundo, de uma forma ou outra, me mostra que é neste mundo complexo e instável que as crianças, os jovens e também os adultos deverão integrar-se. Eu disse, não é adaptar-se, é integrar-se, diferenciar-se e, de uma forma ou outra, afirmar-se. Por isso, as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas com essas crianças e jovens, os seres de amanhã, ou os futuros governantes, precisam, de uma forma ou outra, vamos lá, pensar essa realidade desse mundo diverso, complexo, estável. Vamos lá, por favor, Diego, que de uma ou de outra forma está presente. A gente tem uma nova onda de inovadores, as startups, essa molecada fazendo coisa que a gente nem imagina, né? É uma nova onda de pessoas que está trabalhando em novidades, não só na área de tecnologia, na área de saúde, ciência, meio ambiente e educação, né? Pode até ser que a descoberta eu não diria da cura, mas da amenização dessa pandemia que impacta todos nós, possa vir de um jovem desses, possa vir de um laboratório que, de uma forma ou outra, ainda não pensou sobre isso, né? Que bom, Cipreste, Daniele, que bom, né? São questionamentos que eu não sou de dar resposta pronta. Longe de mim isso. Eu gosto mais de questionamentos, né? Então, é dentro disso, vamos lá. E nós temos jovens que estão aí, alguns se incomodam com isso. Pode passar o próximo. É essa nova geração, é esse grupo de pessoas que está influenciado pela perspectiva tecnológica, está influenciado pelas redes sociais, e, de uma forma ou outra, isso tudo, né, pensar a realidade desses jovens, dessas crianças e mesmo de adultos, né, de um modo ou outro, vai influenciar a elaboração, a formulação de políticas educacionais, vai influenciar a qualidade, vai influenciar e está influenciando a formação, a ação dos professores. Eu tenho um contato muito grande com muitos, como o Renato também. Eu tenho o privilégio de ter passado já de 2.000 municípios, onde eu já trabalhei no Brasil. Então, eu posso até dizer assim que na palma da minha mão eu tenho um pouco do Brasil, né? Na sola de meus pés eu tenho sabores, eu tenho cheiros, eu tenho gostos, eu tenho sentidos que eu percorri por muitos. Isso é um privilégio que não é qualquer pessoa que pode dizer que tem na sua história, né? E eu tenho ouvido, muitos prefeitos me ligam, mandam mensagem, muitos amigos de secretarias, professores, responsáveis por redes particulares, e me dizem, professora, como a gente vai agir? Eu sempre digo assim, pense no seu local, veja seu contexto, estruture aquilo que você pode, mas, acima de qualquer coisa, lembre que existe um elemento que é imprescindível no processo. Quem é esse elemento? O professor. Né? Sem o professor, mesmo aquele professor com menos, digamos assim, conhecimento ou titulação, aquele professor que está pegando o rabo de foguete, está fazendo a coisa acontecer. Pense localmente na solução para o problema global. O Harari fala que a solução tem que ser global. Não, eu questiono a Harari, eu digo que a solução tem que ser local, localmente pensada, estruturalmente dentro da nossa condição, pensar os recursos e, acima de tudo, os recursos humanos que eu tenho na minha rede. O que eu posso fazer com que eles efetivamente me auxiliem na solução? Vamos lá? Então, pensando localmente,
lembrar que a formação e a qualidade desses profissionais, de uma forma ou outra, vai atender a chamada geração alfa. Muita gente não gosta da Greta. Eu também tenho minhas reservas em relação a algumas atitudes dela, mas eu a tenho aqui, ela, a Malala, são jovens. Agora surgiu uma líder na Alemanha, uma jovem de 16 anos, que está se posicionando muito fortemente com relação aos destinos do seu país, né? Vão indo para a linha de frente, né? Elas já nasceram participando, clicando, só pensam de forma digital. Portanto, nós não podemos estar dando para eles soluções convencionais. Eu vou dar um pequeno exemplo de minha neta, né? Minha neta, Ana Laura, um dia eu estava elaborando meus slides lá, né? Eu gosto de enfeitar aí. E eu estava ali, debruçada sobre o computador, não achava uma imagem. Ela falou assim, o que está pegando aí, vó? Eu falei, Ana Laura, eu queria assim, o que você quer dizer para os teus alunos? Eles não têm a paciência que nós tínhamos, adaptabilidade, eles são céleres. O que você quer dizer para os teus alunos? Ela me perguntou. Eu disse, olha, eu queria mais ou menos assim, eu estou procurando uma imagem. Deixa que eu vejo aí para você, vó. Eu pensei comigo, meu Deus, eu tinha acabado de comprar um notebook novinho, daquele bem carinho, sabe? Aquele que tem uma figurinha ali, foi um sacrifício para comprar. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar esse notebook para ela? Eu tinha 6 anos. Eu desconhecia a potencialidade da minha neta. Aquele dia eu compreendi na frente que geração eu estou, já faz alguns anos. E aí ela disse, pode deixar que eu procuro, vai tomar um café lá com a mamãe. Eu levantei, assim, morrendo de medo, olhando, fui saindo, olhando, né? Não deu tempo de eu chegar a pegar o café, eu escutei o grito dela, vó, volte aqui. Pensei, explodiu meu computador, foi. Cheguei, daí tinha, vocês sabem assim, na tela, quando a gente tem todos aqueles quadradinhos de imagens coladinhos um no outro, eu não sabia que o nome daquilo era mosaico. Naquela hora eu aprendi o que era um mosaico. Daí ela disse, tá aí, vó, escolha a imagem que você quer. Aí eu olhei para aquela imagem, eu falei assim, da qual que você gostou? Eu gostei dessa e dessa, apontei para 2 imagens. Assim, então use. Aí eu tive que reconhecer. Eu disse, só que é o olhar da Malala, parece que está me dando o olhar da Ana Laura, né? O olhar da Greta. Eu tive que reconhecer e dizer para ela humildemente, querida, mas a avó não sabe como fazer para tirar daí as imagens que eu vou usar. Ela deu um suspiro e sentou-se novamente à frente do computador e disse, a gente entende, vó, a tua geração é analfabete. Ponto. Essa é a geração alfa, né? Aí eu respondi para ela, a conversa foi além, mas não vai caber aqui. Mas aquele dia eu entendi, e ela virou para mim e disse assim, você sabe um monte de coisa, vó, você é doutora, mas está na hora de fazer um curso de informática. Perceberam? Não dá para dar solução convencional. Eles estão dentro de uma outra realidade. Avança, por favor, para mim, tá? Vamos lá? Eu acho que ainda tem alguns minutinhos. Vamos lá, ô Diego. Essas gerações, de uma forma ou outra, elas nos estão mostrando. Olha aqui, ó. Veja, eu amo essa imagenzinha ali do Kino, né? Então, é importante que a gente entenda, pode passar, que a gente tem um outro olhar sobre essa realidade. A capacidade de mudar, e a mudança não vai se fazer só pelo computador, pela tecnologia. A mudança vai estar no saber usar essas novas tecnologias, atuando junto e com as pessoas, né? Então, a metanoia, a mudança, ela vai estar aqui, ela vai se dar junto com as pessoas, pode passar, né? E ninguém vai poder fazer sozinho o que tem que ser feito. Nós temos que superar a visão da escola tradicional, nós temos que entender que a própria noção de rede de conhecimento, ela me traz para uma outra realidade, ela me conecta. A conectividade é um grande valor para essa nova realidade. Então, entender, pode passar, que o característico da escola tradicional já foi, né? O que nós temos que construir agora são essas redes. Então, esse aprender, ele supera o conhecer, o fazer. Isso foi a geração lá do tempo da máquina a vapor, da impressão que era feita através lá de outros níveis. Hoje a gente precisa aprender a conviver, precisa aprender a ser, precisa aprender a aprender.
Isso a gente precisa construir, porque essa realidade nova está nos desafiando. Sair do lugar de acomodação, lembra lá do início que nós conversamos sobre isso? Vamos adiante, né? Então, construir essa nova possibilidade, ela efetivamente me faz pensar, pode colocar a tela cheia, Diego, por favor, que muitas das conquistas do atual momento, elas se devem aos esforços do passado, né? Aquela escola e essa escola que ainda está presente. A gente sonha com essa escola perfeita, adaptadinha, arrumadinha, equipada estruturalmente, fisicamente, tecnologicamente. Mas isso vai ser construído e está sendo construído porque houve um passado que nos fez chegar onde estamos. Eu não posso negar, mas eu tenho que respeitar e eu preciso superar, eu preciso me integrar dessas novas realidades. Vamos adiante, já estou chegando ao momento que daqui a pouco o Renato volta, né? Então, muito a gente está falando dessa escola brasileira, né, que precisa mudança de paradigma, né, mudar a educação, o ensino tradicional na transmissão de conteúdo, acúmulo de informações, não condiz mais. Não condiz por quê? Porque hoje essa educação dinâmica, interativa, voltada para a formação integral do sujeito, ela me traz outras questões. Ora, se ela me traz outras questões, eu preciso ter outras respostas. O nível de resposta não pode ser o mesmo, né? Mas eu não vou negar que há conhecimentos que são clássicos e que eu não posso deixar de citar. Eu não posso de fazer entender. Eu vou dar um exemplo. 2 mais 2 é igual a 4? Modifica? Não. É do conteúdo, é do acúmulo de informações e de saberes. Mas eu não tenho que me preocupar em ensinar que é. Eu tenho que ensinar por que é. Como é 4? E a quem interessa que seja 4? Porque em algum momento lá na frente, saberes mais avançados, teoria dos fractais, etc., pode me mostrar que não é bem 4. É aproximadamente para cima ou para baixo, né? Hoje, por exemplo, veja, eu chego a rir até comigo mesma quando eu vejo aí as redes midiáticas, ou formais ou informais, apresentando estatística. E eu me lembro que eu estudei estatística na minha escola normal superior, eu estudei estatística na minha faculdade, né? E hoje eu consigo ler um mapa estatístico, eu consigo ler um gráfico estatístico, eu entendo média móvel ou não móvel, né? Mas a estatística não faz mais parte desses saberes, mas é um acúmulo de informações que está aí, é útil para a ciência, para o avanço das possibilidades. Vamos lá, então. Então, essa mudança de paradigma, ela vai muito além do que a mera mudança de estrutura física. Ela passa pela mudança, a superação, a curiosidade. Débora, obrigada, né? Me inquieta, me insere. Eu não aprendo e nem ensino. Eu aprendo, não aprendo sozinha e nem ensino sozinha. Eu aprendo em comum ação. Paulo Freire falava da comum ação, da comunhão, né? Nós aprendemos pelas interações, pelas trocas, e mais do que nunca, a gente precisa, para buscar essa formação integral, ter a capacidade da integratividade. Nós precisamos do diálogo, nós precisamos do apoio, do ombro amigo, da escuta. E aqui eu me lembro de Rubem Alves. Eu trabalhei muitos anos, muitos eventos pelo Brasil afora e até fora dele, lá em Portugal. Eu trabalhei com Rubem Alves. E ele ficou doente, né, mas já ao finzinho da vida, e ele se tornou uma pessoa um pouco amarga, apesar de toda a poesia dos seus escritos. E ele chegava e sentava-se comigo nos intervalos dos eventos, né? Temos muitos colegas que ainda estão aí, podem testemunhar o que eu estou falando, e ele dizia assim: Zita, eu gosto de você porque você me escuta. Eu gosto de você porque você me escuta. Eu gosto de você, colega, porque você me escuta nas minhas dores, nos meus ganhos, nas minhas vitórias e nas minhas perdas. Então, essa formação integral, ela tem que passar também pela escutatória, pela disponibilidade do escutar. Passe lá, Diego, por favor. Passa pela disponibilidade do dialogar. Passa pela disponibilidade de pensar possibilidades alternativas para um futuro que me dá amplos desafios, tem diferentes fontes, né? Tem multireferências, tem informações diversas, tem as infovias que estão aí, né? E o nosso Ausubel, ou Ausubel, como alguns de vocês usam, ele fala que
eu preciso partir daquilo que o aluno já sabe. E a momento em que eu parto daquilo que ele já sabe, eu consigo ensiná-lo de acordo. Um dos maiores psicólogos da educação, ele disse isso. E com relação aos colegas, hoje, eu preciso partir daquilo que o meu colega já sabe. Eu preciso partir das experiências que o meu colega traz, né? Mas eu preciso, a partir disso também, obrigada, Leila, é muito lindo isso aqui, né? E eu realmente sou inquieta, deu para vocês perceberem, né? Então, o maior desafio não é o que o externo me apresenta. O maior desafio é o que o meu eu interior me apresenta, superar as minhas limitações, né? Buscar informações diversas. Em qualquer lugar onde eu vá, eu vou ter que encontrar espaços. Passa lá, Diego, por favor. E a Josiane me informa aí como é que está a situação, né? Então, essa profissionalidade docente ativa é isso. Eu tenho que ser esse gatinho, né? Eu vou ser a delicadeza, a sensibilidade, né? A curiosidade, o meu jeito de ser e de fazer, o meu valor comportamental, mas a projeção da minha imagem para a sociedade, vocês veem muito bem, colocada nessa imagem que está colocada aqui. Porque nós estamos com um mundo cheio de pessoas comuns que estão fazendo coisas extraordinárias, né? E para isso eu cito, inclusive, o filme O Extraordinário, não sei se vocês já viram, né? Esse olhar da escuta, essa oitiva do ver, olha que eu inverti, olhar vê, o ouvido escuta. Eu falei o olhar da escuta e a oitiva e o olhar da percepção do ouvir, né? Então, o olhar está no ouvido e a percepção do ouvir está no olhar. Esse é um dos desafios que, de repente, a profissionalidade docente ativa se coloca como disponibilidade para eu fazer as coisas acontecerem diferentemente.